Bem-vindos ao Psycho Freaks. Hoje nós traremos os 10 melhores easter eggs de terror de todos os tempos. E em 10º lugar, a verdadeira face do Final Boss de Doom 2, de PC, óbvio. No último estágio desse tenebroso e brutal jogo, Icon of Sin, quando o jogador é teletransportado para uma enorme câmara com a cabeça gigante do Final Boss do game, um barulho estranho e ininteligível é ouvido. Se tocar do reverso, podemos entender a seguinte mensagem que vai estar passando aí na tela. O som nada mais do que é a voz distorcida do designer da série Doom, o próprio John Romero. Mas o mais assustador é que, utilizando um cheat que permita atravessar paredes ao cruzar a cabeçona da caveira do boss, o jogador entrava em um corredor onde se encontra a cabeça degolada do designer. Curioso é que realmente é preciso atirar na pobre cabeça do John Romero para derrotar o boss e vencer o jogo. Lembrando que esse easter egg não é bem terror, foi apenas uma brincadeira que fizeram com um dos criadores do jogo. Em nono lugar, Sussurros Mortais, BioShock Infinite, PC, PS3, Xbox 360. O primeiro poder especial que o protagonista dessa aventura épica, Booker DeWitt, conquista ao chegar na cidade flutuante de Columbia é o vigor chamado Possession. Ao utilizá-lo pela primeira vez, pode-se ouvir uma voz sussurrando algo, tocando áudio no reverso, a seguinte mensagem descoberta. A mensagem está em inglês no game, mas a tradução dela é: venha, noite suave, venha amor, noite negro, sobrancelha. Dá-me o meu Romeu e quando ele morrer, leva-o e corta com pequenas estrelas. Como podemos perceber, é um trecho da famosa obra de Shakespeare, Romeu e Julieta. Tudo bem até aí. Seria apenas um easter egg curioso, mas não é assustador, não é? O detalhe que torna esse extra bizarro é a figura feminina que cerca os indivíduos possuídos e sussurra essa palavra em seus ouvidos, faz eles se suicidarem de formas terríveis, depois que os efeitos de vigor passam. Após usar o poder e ser ajudado pelos seus adversários, e é aterrorizante vê-los atirar em suas próprias cabeças e se jogando de precipícios. Os sons dos zumbis, Half-Life 2, PC. Quando nosso mundo virou de pernas pro ar, ao cruzar uma bizarra dimensão alienígena, graças a Black Mesa, os estranhos Headcrabs decidiram que seria interessante grudar na cabeça das pessoas, conectando-se ao sistema nervoso do indivíduo. Esses monstros distorcem suas vítimas e as tornam zumbis. Mas você já se perguntou o que elas ficam murmurando quando decidem atacar o corajoso Gordon Freeman? Ao tocar o áudio do jogo ao contrário, pode-se distinguir vozes e gritos de socorro vindo dos monstros, que dizem: Deus, não Deus. Senhor, me ajude. Por favor, me ajude. Socorro, Deus. Dá até pra ficar com um pouco de pena e remorso por ter matado tantos deles, não é mesmo? Sétimo lugar, esse ursinho não é brinquedo, possede Teddy Bear. Fair 3, PC, PS3, Xbox 360. Lembrando que eu posso ter pronunciado o jogo errado, tá? O nome errado. Um easter egg assustador em um game de horror como Fair 3 parece ter clichê, porém nesse caso o extra garante vários sustos ao jogador, apesar de algumas vezes funcionar e outras não. Durante a aventura você irá se deparar com vários ursinhos de pelúcia. A maioria desses bichinhos estofados bonitinhos vai aparecer em prateleiras, mas não existe um escondido no quarto bem diferente de qualquer brinquedo que você já tenha visto. O ursinho fica no chão te observando com olhos vermelhos sinistros, como se tivesse possuído. E se você o encarar por muito tempo, a criatura te ataca sem razão nenhuma, causando muito dano. O curioso é que, ao olhar de volta para o ursinho após a investida, ele estará normal novamente. Um fantasma diferente no mundo do encanador Super Mario 3D Land para 3DS. O universo de Super Mario 3D Land, além de ser muito bonito, possui algumas ghost houses com bulls que podem incomodar e atrapalhar bastante a jornada do bravo encanador. No entanto, existe algo mais bizarro que pode ser visto no final do estágio 4. Na área fora da mansão fantasma, logo ao lado do poste,
com a bandeira do fim da fase. Caso o jogador permaneça cerca de 35 segundos sem sair do nível, próximo a uma parte da grade que mostra a Floresta Sombria, uma estranha assombração aparecerá. Ela não fez nada e mesmo assim já é bastante assustadora, por si só, parecendo com nenhuma forma já vista no Reino do Cogumelo. Após 25 segundos, o fantasma desaparece sem deixar rastro. Apesar de jogadores já terem visto essa figura em momentos semelhantes em outras fases do Ghost House do game, a Nintendo ainda não deu uma explicação oficial sobre o porquê isso acontece. Em quinto lugar, convidado nada especial, Beat Trap Runner 2, PC, Wii, Wii U, PS Vita, iOS, PSN, Xbox. Em um jogo tão animado, divertido e musical quanto a continuação do cativante e desafiador Beat Trap Runner, você jamais poderia esperar encontrar um easter egg tão assustador. Em um nível do terceiro mundo das aventuras de corredor inveterano, comandante vídeo Bush Health, durante a corrida pelo estágio pode-se vislumbrar ao fundo do nosso querido simpático Slenderman, com tentáculos negros saindo de seu corpo. Ele até consegue distrair o jogador e prejudicar a jogabilidade, mas sua presença costuma passar despercebida. O problema é quando se alcança a linha de chegada do nível e conseguimos todos os bônus. Você pode lançar o personagem de um canhão para ganhar mais pontos. Se o jogador demorar para lançar a imagem, começará a dar problemas e uma interferência estática aparecerá, logo mostrando o rosto assustado do Slenderman. Um bom susto para quem faz o Commander vídeo ficar esperando. 4. Insanidade até demais. Eternal Darkness. Sanity's Requiem, Nintendo GameCube. Nesse horrendo jogo de terror, onde manter sua sanidade é o principal objetivo, existe um efeito muito pior do que os ocorridos quando o medidor de sanidade de seu personagem chega a zero. Após ser visto por monstros, como as demonstrações da insanidade costumavam variar, não é possível dizer em que momento do jogo a tela vai tremer ou seus personagens de movimento serão afetados. Mas o efeito mais aterrorizante dessa incapacidade mental ocorre quando, ao tentar salvar seu progresso no jogo, o sistema pergunta: você desejaria deletar todos os seus arquivos de salvamento? Mesmo que o jogador responda não, o game irá automaticamente começar a apagar seus arquivos de save, impedindo que o usuário controle qualquer aspecto do menu do sistema. Junte a frustração de todo o seu progresso deletado e uma música de fundo tensa e assustadora, para alertar o jogador sobre a importância de sempre se manter sã. Terceiro lugar, uma tela que vale muito arrepios, Sonic CD, Sega CD. Os jogos protagonistas pelo querido mascote super rápido da Sega, Sonic, sempre foram títulos de plataforma muito tranquilos, com aventuras legais em que você precisa ajudar o ouriço e derrotar o Dr. Eggman, suas criações robóticas para salvar os amigos animais. Sendo assim, até hoje permanece um mistério, pelo motivo de existir um easter egg tão bizarro e horripilante em um dos jogos de maior sucesso do corredor azul, Sonic CD. No menu do game selecionado Sound Test, se o jogador inserir certas combinações numéricas, pode visualizar algumas montagens engraçadas e outras estranhas de Sonic e seus amigos. Porém, ao selecionar o número 46, 12 e 25, a tela piscava e parecia uma imagem bizarra com vários Sonics de rosto distorcidos ao fundo e a seguinte frase em japonês no meio da tela: a diversão é infinita. Com Sega Enterprise. Sinceramente, o diabo. Para completar essa cena macabra, a música tema das batalhas dos chefões tocava ao fundo, só que com um tom mais tenebroso. Nem preciso dizer que qualquer criança jogando que acidentalmente colocasse o código e visse a tela ficaria traumatizada, né? O pior é que a SEGA nunca tem uma explicação oficial sobre a aparição misteriosa. Figuras misteriosas Super Mario Galaxy 2 Wii. Que Super Mario Galaxy 2 se tornou um game de sucesso do encanador com sua jogabilidade e beleza incríveis já é um fato indiscutível. Mesmo assim, até hoje, a Nintendo não explicou o que são as três misteriosas figuras que surgem em um dos níveis da aventura Shiverburn Galaxy e parecem seguir cada passo do Mario com seus olhos brancos e fixos. Essas formas podem ser vistas no topo de uma montanha da galáxia. Quando à vista, o jogador é alterado para a primeira pessoa. As figuras fantasmagóricas não fazem nada, apenas parecem acompanhar cada passo do encanador com seus olhos. O curioso é que, ao analisar o código-fonte do jogo, mais especificamente o código do estágio, descobre-se que tem
que as figuras estão associadas a Skybox, textura do céu do nível, com o nome de Hell Valley Sky Trees, algo como árvores do céu do Vale do Inferno. O nome, além de tenebroso, não demonstra muito sentido, já que as formas não se parecem com árvores e ninguém sabe qual a razão delas estarem lá. E em primeiro lugar, menos surreal e mais assustador, Yumenik, PC. Yumenik é um jogo de estilo RPG para PC lançado em 2003. O título é pouco conhecido, mas certamente você ficará com vontade de saber mais sobre ele após conhecer uma das sequências mais perturbadoras de aventura do personagem Madotsuki. O jogo você precisa atravessar o sonho de personagem com direito a todo tipo de imagens e formas estranhas que podem existir na mente de um garoto comum. A parte mais teimosa, a jornada da jovem ocorre durante o quarto capítulo, onde depois de atravessar o corredor de portas, eles chegam a uma simples floresta. Ao entrar dentro de uma casa escondida entre as árvores, você encontra um quarto de que uma garota com uma menina no meio do aposento. Ela não faz nada. E a única coisa que pode ser feita aqui é apertar um botão para desligar as luzes. Se o jogador apagá-las, sair do quarto e voltar, repetir o processo várias vezes, eventualmente a bizarrice face do personagem, o Boa, vai aparecer no lugar da menina no quarto. O local terá móveis e paredes distorcidas com uma formas surreais, tudo acompanhado por uma música de fundo pavorosa. A tela treme e não é possível sair do quarto. Se o jogador chegar perto de Boa, ela será transportada para um local mais bizarro ainda, onde não há nada. E se fazer ela, além de correr por uma planície, enquanto uma forma horrenda observa você a longe. Extra. Faces vandalizadas. Game Boy câmera. Game Boy. Mesmo fora da lista principal, esse easter egg merece ser lembrado quando as câmeras digitais não eram tão comuns. O Game Boy Câmera surgiu como um acessório bizarro que, acoplado ao portátil, permitia que os jogadores tirassem fotos de si mesmo em tons de cinza e com baixíssima resolução. Os usuários podiam brincar com as imagens ou imprimi-las em uma mais estranha ainda, Game Boy Printer. O problema assustador surge quando alguém inadvertidamente seleciona o botão Run do aplicativo, ao invés de conferir os minigames ou imagens básicas que vêm na configuração de fábrica do sistema. Ao fazê-lo, a tela do portátil congelava e uma face horrivelmente vandalizada aparecia com as frases que vai aparecer na tela aí. Para traumatizar mais ainda as crianças, as imagens bizarras eram acompanhadas de um som tenebroso que explicou oficialmente para traumatizar mais ainda as crianças, as imagens bizarras eram acompanhadas de um som tenebroso que tocava no fundo. Até hoje, a Nintendo não explicou oficialmente quem foi o responsável por esse extra tão aterrorizante. Bom, galera, então esse foi os top 10 easter eggs de terror. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Pode deixar aí embaixo um tema que você sugere pro canal, beleza? Então é isso. Lembrando que o link do artigo que a gente pegou vai estar aí na descrição. E é isso aí, galera. Falou!